E chegamos para mais um podcast de Destrave. Hoje tem uma convidada aqui, ó, vai mexer com o nosso emocional, mas principalmente, ó, com o nosso dinheiro no bolso, porque ela é expert nisso. Ela é consultora financeira, é mentora de finanças, é empresária. Quem tá com a gente hoje é a Paula Vicentini. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gi. Nossa, que responsabilidade agora. Porque quando a gente fala de mexer com dinheiro, mexe muito com o emocional, não mexe? Eu diria que vice-versa também, né? O emocional faz com que a gente mexa no dinheiro, às vezes, de forma errada. E é ter uma inteligência emocional para isso. A gente vai falar bastante hoje aqui, mas antes eu queria que você se apresentasse. Quem é a Paula Vicentini? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, sabia? Quem é a Paula Vicentini? Então, eu sou algumas coisas e estou algumas coisas, né? Em todo momento a gente tem esses papéis, né? Eu sou mãe do Pedro e da Júlia, com muito orgulho. Meus filhos são assim... Bom, sou suspeita a falar, né? Sou esposa do Rogério, né? Eu sou empresária, né? Tô aí fora do corporativo há 14 anos já. E dentro desse papel de empresária, temos aí algumas frentes, né? De consultoria empresarial, consultoria financeira pessoal, mentora de finanças, né? E aí trabalhando também com empreendedorismo feminino. Quando a gente fala de empreender, quero que você comece contando como que você começou a empreender. Eu comecei a empreender aos 13 anos de idade. Muito interessante, porque eu não me via como empreendedora até pensar, fazendo a minha jornada do herói, lembrei desse episódio, né? Então, quando eu tinha 13 anos, eu vi a situação onde eu estava, não com a inteligência que eu tenho hoje para desenhar esse quadro, mas eu vi que as amigas da minha mãe buscavam por algo que eu poderia solucionar. E isso é o empreendedorismo, né? É quando a gente vende solução para a vida das pessoas. Então elas reclamavam de ter que chegar no domingo da igreja e ter que fazer o almoço. Então eu comecei a vender lasanha para as amigas da minha mãe, para elas não terem mais que chegar e cozinhar aos domingos. Já encontrou uma solução ali quando era pequena? Já encontrei uma solução e comecei a ganhar o meu dinheiro. E depois disso, você foi aprendendo, e hoje você é a gente pode falar de uma mega empresária, né? Porque a gente tá aqui na gravação em Curitiba, mas a Paula é bem conhecida, não só em Curitiba, mas também em Pinhais. Sim, estou em Pinhais há 14 anos, né? Tenho uma metalúrgica com o meu esposo em Pinhais. A gente é especializado no ramo gráfico, então a gente tem peças para máquinas gráficas, né? A gente atende aí mercado nacional e fora do país, a gente também exporta peça. E agora a gente está indo para a área de facas industriais, né? Então, assim, empreendedorismo e empresária também. Ele fica mais com a parte empreendedor do negócio, e aí eu vou cuidando mais dos números, da parte administrativa, finanças, toda essa parte dos números. E é nessa parte que a gente vai entrar agora, porque quando eu comecei falando que a Paula é uma super empresária e vai falar pra gente do quanto o nosso dinheiro precisa realmente ou ficar no bolso ou ficar voando por aí, vamos aprender com ela. A resposta a gente já sabe qual é, mas a gente vai aprender os caminhos. Como que você começou aí trilhando mesmo esse caminho? Foi da experiência, com certeza, ali dentro da sua empresa, mas você começou a ver a dificuldade das pessoas em saber administrar o próprio dinheiro? Com certeza. Eu vim do corporativo, né? Então, em 2008, eu saí do corporativo de uma multinacional e comecei a empreender num negócio que eu já tinha parte no papel, mas não era ativa. E aí, então, fui participar. E eu tinha muita dificuldade com os números, porque quando eu estava no corporativo, uma multinacional, os contratos são dígitos muito maiores, né? E quando eu fui começar, né, com o meu esposo, os nossos contratos eram números menores. E eu não conseguia enxergar que eu precisava negociar o prazo de pagamento, que eu precisava negociar o desconto, né? E logo depois veio a questão do boom imobiliário dos Estados Unidos e afetou a gente, então começou uma onda de inadimplência muito grande, e tudo isso afetou demais o nosso negócio. Então eu precisei estudar, porque eu vi que eu não tinha competências técnicas para gerir o negócio, e comecei a estudar
para poder me capacitar e melhorar o nosso negócio. Então, foi na prática, eu, enquanto pessoa, administrando e gerindo o nosso negócio, que eu comecei a ver a importância das finanças e da separação do que é pessoa física, do que é pessoa jurídica, os números como um todo. E quando eu comecei a gerir o nosso negócio e comecei a ter resultado, algumas pessoas próximas começaram a ver e falar, poxa, eu não estou conseguindo ter resultado na minha empresa. Olha, como que funciona isso? Como que você faz para separar? Você tem um salário, né? E aí, lá em casa, a gente tem as contas divididas. A gente tem as contas da casa, né, enquanto família. O Rogério tem a conta do Rogério para as coisas do Rogério, a Paula tem as contas da Paula para as coisas da Paula, e as empresas têm cada uma a sua conta, né, para gerir o seu negócio. Então, uma coisa simples, mas que fez muita diferença. Eu sempre falo que se a gente não tomar cuidado, a pessoa física pode falir a pessoa jurídica, tanto quanto a pessoa jurídica pode falir a pessoa física. Porque você fica pondo dinheiro sem estratégia no seu negócio e uma hora o seu dinheiro acaba. E aí você falha a pessoa física, a pessoa jurídica não está estrategicamente estabilizada e fale todo mundo. E o contrário também é verdadeiro. A empresa está indo bem, você não tem um salário pré-definido e você vai tirando, né? Aquele famoso que sobra. Paguei as contas do mês, sobrou 10 mil. Daí você entra no mês seguinte, não fechou, alguém não pagou. Cadê o dinheiro para pagar as contas? E aí começam a bola de neve. A bola de neve. Bola de neve. Quantas pessoas que nesse pós-pandemia ainda estão vivendo isso? Eu queria que você trouxesse dicas práticas de pessoas que nem você começou falando, é uma divisão, mas o que começar a fazer? Para quem não tem a experiência e que pode começar num beabá realmente de entender sobre finanças. É colocar num caderninho, famoso caderninho, é anotar. O que tem que começar fazendo para quem está realmente nessa bola de neve perdido? Olha, vou falar então de empresários, né? A primeira coisa que a gente precisa entender e fazer é separar o que é empresa e o que é pessoa física. Isso é a primeira coisa que você precisa fazer. Então, se você estivesse trabalhando numa empresa, qual seria o seu salário para o que você está entregando? E estipula um prolabore. Então, todo dia 5, todo dia 20, você vai ter aquele valor retirado que a sua empresa vai pagar para você como funcionário da sua empresa. Então, essa é a primeira coisa para separar e diminuir a bola de neve. E aí você precisa, dentro da sua empresa, criar rotinas, né, para entender quais são os custos da sua empresa, quanto que custa o seu produto efetivamente, qual o seu... Às vezes a gente está vendendo coisas e está perdendo dinheiro, né, porque não calculou o valor correto das coisas. Eu comprei a R$10, vou vender a 30, estou ganhando 20. Às vezes não, porque você tem imposto, você tem frete, você tem embalagem. Então, saber calcular o custo do seu produto é muito importante. Então, a gente precisa saber o custo do nosso produto, ter o nosso prolabore pré-definido para não ficar tirando dinheiro em cima de dinheiro. Ter controle, uma rotina de acompanhamento, então, montar o orçamento da empresa, quais dias eu tenho que pagar quais contas. Durante o mês, eu preciso de quanto para fechar a minha empresa, para cobrir as despesas da minha empresa. Em cima disso, eu crio metas semanais de venda, porque tem que ser recorrente. O que eu vendo hoje, eu vou receber daqui 28 dias. Então, na primeira semana de setembro, eu preciso que entre quanto? Para entrar 15 mil em setembro, na primeira semana de agosto eu tenho que faturar 15 mil. Então, quando você começa a colocar num papel, num sistema, hoje em dia, né, gente, não precisa de papel, você tem planilha de Excel, você tem sistemas aí gratuitos de controle para começar a estruturar financeiramente o seu negócio. Então, acho que isso são as dicas mais básicas e mais simples para começar ali a sair dessa bola de neve. Analisar os seus números para saber quanto eu vendo, estou cobrindo os meus custos, os meus produtos eu realmente ganho, né? Então, fazer isso. É um passo a passo que com certeza a maioria das pessoas sabe que tem que fazer, mas muitas vezes não coloca na prática, até por conta da correria, ou então tentando apagar incêndio.
Isso acontece muito. Queria que você falasse também desse papel das mulheres enquanto empreendedoras, que vem crescendo cada vez mais, muitas mulheres sendo empreendedoras e por ter várias tarefas, né, sendo multitarefas, como que elas conseguem entender, sim, que elas podem ter um crescimento da empresa delas, mesmo não sendo expert em finanças, mas aprendendo esse básico que você mostrou. Olha, as mulheres empreendendo estão crescendo cada vez mais. Esse número está muito crescente no Brasil, né? Uma preocupação que a gente tinha é que a maioria de CNPJs aberto por mulheres, eles morrem em menos de 3 anos, né? Isso em pesquisas aí com o Sebrae e outros órgãos. E isso é uma preocupação. Por que as empresas de mulher não vai adiante e as empresas de homens tendem a crescer? Por vários motivos, mas um deles é a mentalidade. Quando a mulher ainda não toma para si que aquilo é um negócio que ela pode ganhar dinheiro e fazer a diferença, não só na vida dela, mas na vida dos outros com o que ela está vendendo. Então, tirar a mentalidade de que eu tenho um negocinho para pagar as minhas contas, para ajudar o meu marido e empreender, né, de forma estratégica. Eu diria que a parte financeira é uma das partes que mais abala a estrutura dos negócios de mulheres, porque elas tendem a tirar o dinheiro para ajudar outras pessoas. Então, eu tenho uma cliente que ela tirava dinheiro do caixa para ajudar a funcionária que estava grávida. Então, assim, já paga o salário, já paga o vale, e tinha o hábito de querer ajudar. Aí tinha uma irmã que tinha algum problema, ela lá tirava dinheiro do negócio dela e quase quebrou, quase faliu. Eu não digo que a gente não pode ajudar as pessoas, mas se você não tiver mais um negócio, você não vai poder ajudar mais ninguém. Então, a gente tem que pensar nisso antes, né? Então, estruturar financeiramente os nossos negócios. O que você precisa de ajuda? Eu não gosto de números, eu não sou boa com números. Então, hoje em dia, a gente tem serviços de empresas como o BPO financeiro, né? Então, você contrata uma contabilidade que vai fazer toda essa parte financeira para você. Você precisa entender, claro, que para entender, para gerir o seu negócio, mas você não precisa ter uma pessoa, você não precisa estar você lá fazendo todo esse, lançando a nota, fazendo o pagamento no banco dia a dia, boleto por boleto, né? Então, vá gerir estrategicamente o seu negócio. E essa parte a gente consegue delegar com eficiência para o negócio crescer também. E você colocando isso, ensinando e colocando isso na prática, você foi se tornando referência e hoje você é presidente de uma associação. Hoje eu sou presidente da ABFIN, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira aqui no Paraná. E com muito orgulho, né, a ABFIN vem crescendo aí em todo o Brasil, em várias frentes. A gente trabalha bastante para desenvolver, né, a mentalidade das pessoas enquanto o uso consciente do dinheiro para ter uma vida saudável financeiramente. Não é só o agora, não é só o hoje. Hoje eu sou produtiva, hoje eu estou podendo gerar renda. Mas e daqui 20 anos? A minha capacidade de produção diminui. E como que fica isso? Eu vou ficar dependendo dos meus filhos para me manter financeiramente, né? E aí, quais são os profissionais que estão habilitados para me ajudar no meu planejamento financeiro, numa mentoria financeira, numa consultoria financeira? Então, se você entrar no site da ABFIN hoje, tem lá o currículo de vários profissionais que estão habilitados para te dar esse suporte, né? Não uma pessoa que foi lá, fez um curso de 4 horas e acha que já pode ajudar outras pessoas, mas pessoas que realmente têm formação e instrução para conseguir tirar você da onde você está, seja endividado, seja super endividado, seja uma pessoa que está ali no ponto de equilíbrio, nem ganho mais do que eu gasto, nem gasto, né, mais do que eu ganho, então eu estou ali no equilíbrio, mas não saio disso, né, a gente está equilibrado e o futuro, se eu ganho e gasto tudo, eu não tenho para amanhã. Então, a ABFIN, ela vem trabalhando bem ativamente nisso, para trazer para os brasileiros, né,
essa parte dos profissionais que estão aí para ajudar mesmo, além de outras frentes, além de outras, estar colaborando com outras associações, né, trazendo benefícios. A gente também tem uma previdência privada dentro da BFIM, já pensando de formas para ajudar a população brasileira a ter realmente vida financeira saudável para, né, as pessoas mais maduras, né, para quando nós estivermos aí mais maduros. Você falou sobre a questão do crescimento e também desse equilíbrio. Existem perfis de pessoas, quando a gente fala de poupar, da questão financeira? Sim, existe. Às vezes as pessoas confundem. Então, existe o perfil financeiro, que é para você saber como que essa pessoa, qual o comportamento dela com o dinheiro. É uma pessoa que está super endividada, é aquela pessoa que gasta mais do que pode constantemente. Você pergunta assim, Gi, qual o seu salário, né? Aí você conta o seu salário bruto sem nenhum desconto, 15 mil reais, mais o limite de todos os seus cartões, mais 10 mil reais, 25 mil reais, e mais o seu limite do cheque especial. Aí, eu tenho 35 mil reais por mês. Não, você não tem, você tem 15, né? Mas a pessoa acha que tem 35. Então, essas são os super endividados. Ela pensa já com todas as linhas de crédito que ela pode. A gente tem o endividado, né? Que é a pessoa que está ali. Olha, eu ganho 15, mas eu posso pôr no rotativo do cartão de crédito, tem um pouco mais de consciência do valor real, mas ainda assim se endivida. Nós temos o equilibrado, que é a pessoa que, não, eu ganho 15 mil e eu gasto 15 mil. E aí a gente tem o perfil do investidor, né? Que é a pessoa que pensa no futuro, que já tem uma consciência de que eu não posso gastar tudo que eu ganho, eu tenho que pensar no que pode acontecer de imprevisto, eu tenho que ter uma reserva para não alterar o meu orçamento. Então, se hoje o seu carro quebrar, apesar de você ter seguro, bateram no seu carro, você precisa pagar a franquia, sei lá, R$ 1.200, você tem esse dinheiro ou isso vai fazer diferença no orçamento do seu mês? Então, ter essa reserva para esses imprevistos já é o perfil de investidor. Então, aí a gente trabalha com 4 perfis financeiros, que é diferente do perfil de investidores, que daí já parte para quem já está investindo, e aí tem os perfis de quem é mais arrojado, quem investe sem medo dos riscos, né, da flutuação dos valores e tudo mais. É interessante a gente falar sobre os perfis, porque é legal de ir se identificando. Então, você já vai identificando aí qual que é o seu perfil e o que fazer para conseguir dormir tranquilo. Porque eu acho que essa é a dificuldade de muita gente, né? Por isso que eu falei ali no início do emocional, de conseguir ter esse controle e, às vezes, mais aprendendo com uma educação financeira mesmo, que é o que você oferece para as pessoas através das suas mentorias. Muito interessante, Gi, porque você está trazendo, e esse é um termo que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Mas o que é a educação financeira? Educação financeira, ela vem é uma ciência, né? Ela vem para te ajudar a entender o seu comportamento com o dinheiro. Não é mais uma ferramenta de finanças, que daí você vai lá por um período e pratica aquilo, anota os seus gastos, planeja as suas finanças e para. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de trabalhar uma coisa que seja consistente. Eu preciso entender qual o seu perfil financeiro, para daí começar a identificar qual o seu comportamento com o dinheiro. Então, assim, eu tenho um cliente que ele está fazendo a consultoria financeira pessoal e um dos maiores gastos dele é com comida por aplicativo. E aí a gente viu que a gente podia diminuir isso, e ele também está com questões de sobrepeso. Então, ele pede comida por aplicativo, que são comidas que não são saudáveis. Ele já faz uma escolha que é mais cara, que não contribui para a saúde dele. E aí a gente começou a criar metas para que ele possa mudar o comportamento dele financeiro, mas que está indo também de encontro com uma vida saudável, né? Então, alimentos mais saudáveis, ele diminuiu o custo no orçamento dele com alimentação, ele está num processo de redução de peso,
Então, isso vai trazer benefícios para a vida dele como um todo. Educação é muito mais do que o dinheiro no bolso. Muito Não é mais. o dinheiro físico. Muito mais. E aí sim a gente começa a ter consistência. Porque daí não é só eu entrar lá e pedir a comida pelo aplicativo. Poxa, se eu pedir isso, eu vou gastar R$ 35 que não está dentro do meu orçamento. E além disso, eu vou ganhar aqueles 2,5 kg que eu levei 15 dias para eliminar. E aí, né? Então são várias coisas que vão te ajudar a se manter na linha. Cuidado importante que todo mundo tem que ter. Você deu esse exemplo do seu cliente e eu queria que você falasse um pouco sobre esse teu papel como mentora, de ajudar muitas pessoas, de entrar, ou então dentro desse papel de entrar dentro da empresa, que é o que você faz, entender e dar um feedback para essa educação financeira, mas também para o cliente final, que pode ser aquela empreendedora que está nos ouvindo, nos assistindo e que está começando e quer realmente ter esse crescimento. Então, eu tenho a mentoria de educação financeira, que eu tenho uma franquia da DSOP, né? Que é, o que seria o DSOP? É o D de diagnosticar, o S de sonhar, o O de orçamento e o P de poupar, né? DSOP. E esses são os 4 pilares da metodologia e a gente trabalha esses 4 pilares na mentoria. E o que isso vai fazer de diferença na vida das pessoas? É uma forma mais rápida e mais barata, né, a mentoria em grupo, da gente conseguir ajudar as pessoas de forma efetiva. A gente trabalha esses 4 pilares onde a pessoa vai conseguir se diagnosticar, entender qual é o meu perfil financeiro, por que eu estou agindo dessa forma com o meu dinheiro. Às vezes a gente consegue rastrear que eu só estou seguindo um comportamento que eu sempre vivi. Os meus pais faziam assim, os meus avós faziam assim, a gente brinca, né? Síndrome de Gabriela. E aí eu sigo nesse movimento, mas eu não preciso seguir nesse movimento. Daí a gente vai para o sonho, porque o sonho é onde traz a força de eu realmente mudar. Imagina, se eu falo para você que, apesar de ser um processo chato, um processo que ninguém quer fazer, ter que pensar que eu não vou gastar no chocolate que eu tanto quero na TPM, mas que eu fazer esse esforço vai fazer com que eu faça a viagem de férias em dezembro com a minha família. O que é mais forte? Viajar para Floripa com a minha família no Natal ou comer esse chocolate agora? Então, por conta disso, a gente consegue dar força à nossa mudança. Aí a gente vai para o orçamento, então eu já sei qual é o meu sonho, eu já me diagnostiquei, então eu vou montar o meu orçamento em cima dos meus desejos. E o poupar que vai trazer o valor para que eu consiga realizar tudo que está dentro do meu orçamento. Então essas são as bases, né, dos pilares da metodologia que traz a transformação na vida das pessoas. E eu falo que traz a transformação porque eu vejo isso no dia a dia. Tem um depoimento de uma cliente da turma de mentoria do começo do ano, que ela estava brigando comigo, falando assim, Paula, eu já economizo tudo que eu posso no mercado, sabe? Eu gasto R$ 1.000 por mês de mercado, não tem como gastar menos do que isso. E a gente conversou na segunda, na quinta-feira ela me mandou um áudio falando, eu economizei 60%. De Olha 1.000, só. ela gastou 400. Por quê? Ela foi na despensa dela, viu o que tinha e o que não tinha. Ela fez o cardápio mensal e foi no mercado com uma lista para comprar o que ela realmente precisava para continuar o mês. E isso é importante porque a gente para de jogar comida fora. Quem é que nunca abre lá a despensa naquela organização anual e tem pacote de farinha vencido, gelatina? Gente, tem um monte de coisa vencida ali. Por quê? Porque você só vai no mercado, compra o que você acha que vai consumir e nem sabe o que tem ou não tem. É um cuidado que todo mundo deveria ter e que pode aprender com você, com essa mentoria. E você trazendo esses ensinamentos, ensinando tanta gente, você começou a se tornar referência para as empreendedoras, e eu queria que você contasse agora sobre esse seu papel com uma liderança tão grande, nacional, que é o Mulher Brilhante. Nossa, eu tô assim realmente impactada, né? Eu sou embaixadora do Clube MB em Pinhais e eu digo que é muito gratificante. Eu não consigo ainda visualizar
as mudanças e as transformações que acontecem num todo, né? Então, semana passada teve um dia, como todo mundo tem um dia que tá, né? Você não acorda 100% todos os dias. Às vezes a gente tem os nossos momentos. E aí, quando eu abri o WhatsApp, tinha uma mensagem assim: bom dia, sério, só para dizer que você é incrível. Cara, isso transforma a vida da gente, transforma o dia da gente. Isso melhorou o meu dia, assim. E por que ela falou isso? Porque eu tinha mandado uma mensagem no grupo referenciando as pessoas, falando: fulana, me ajuda aqui com esse look que eu tô usando, né? A pessoa é especialista em consultoria de imagem. Então, eu pedi para ela me dar uma orientação ali. E nesse movimento, outras pessoas estão vendo e sabendo o que ela faz. E isso vai crescendo, ela vai crescendo, o movimento vai crescendo, todas vão crescendo. E eu tô vendo realmente, tem mulheres que eram eu presa, em menos de 6 meses estão com uma equipe de 4 funcionários. Tem mulheres que estão aí em 3 meses já faturaram R$10 mil, não faturavam nem R$2 mil, né? E aí são números expressivos na vida delas. A gente tem depoimento dos filhos, né? Tem um vídeo do filho de uma membro, uma mulher brilhante, que fala assim: mamãe, você está indo no encontro das mulheres brilhantes? Eu sou filho de uma mulher brilhante. Olha que legal. Então, assim, é a construção de um legado, né? A gente está juntas num movimento de crescimento, desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Porque a gente tem lá pessoas que vão nos ajudar o autoconhecimento. Então, com o perfil DISC, por exemplo, né? A gente tem a Tassi, que é especialista nessa linha. E aí, quando a gente se autoconhece, a gente consegue melhorar nossos pontos fracos, potencializar os nossos pontos fortes. Isso impacta na nossa vida enquanto pessoa, na nossa vida com a família, nos nossos negócios, porque a gente já aprende a reagir de forma diferente, né? E é um movimento que me traz, assim, muita gratidão, sabe? Eu não imaginava trabalhar com mulheres e estou me surpreendendo. E às vezes a gente vai num encontro e algumas pessoas falam, eu achei que eu estava indo num clube de Luluzinha. E eu cheguei aqui, eu tô surpresa, as pessoas não ficam aqui. Todo mundo tem problema, mas ali, naquele momento, a gente tá ali para crescer, para fazer network, para uma incentivar e apoiar a outra, sabe? É bonito de ver, elas estão crescendo, nós estamos crescendo. Como pessoa, como mulheres, como empresárias, como empreendedoras. E o que uma delas falou para mim esses dias e ficou marcado: não precisa ser um movimento solitário. Eu me sentia sozinha. E nesse grupo eu não estou mais sozinha. E é de apoio mesmo, sabe? Uma consome o serviço da outra, uma ajuda a outra. Amiga, você fez um post e tá com escrito errado. Vai lá e corrige, tá tudo bem. Então, assim, é de incentivo, de apoio, de ajuda. Nós estamos indo para o nosso 3º evento de imersão aí grande, né? E, nossa, eu estava assistindo os vídeos de depoimento da mulherada. É emocionante, Gi, é muito emocionante. A gente realmente está nesse movimento impactando de forma muito positiva a vida de muitas mulheres. E você à frente da Embaixada de Pinhais, que na verdade quando a gente fala de estar à frente, mesmo que nós temos, né, a idealizadora, a Kênia Gama, e com várias outras mulheres, embaixadoras em várias regiões, você já é referência nacional com o trabalho que você faz com a sua liderança em Pinhais. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Já recebeu prêmios por isso, porque realmente vem fazendo a diferença, e outras querem entender o que ela faz. Inclusive, nos últimos meses, você fez um mega evento aqui em Curitiba para mulheres que vieram, outras embaixadoras vieram, e muitas falando para você
que você faz, o que você fez pra gente aprender. Então é isso que você faz também. Quero agradecer pela sua presença aqui. Deixa suas redes sociais para, claro, vocês já entenderam que a gente precisa sim de educação financeira sempre, seja para você que já tem uma educação financeira, mas que quer aprender a investir, ou então você que precisa muito, tá endividado e precisa resolver os seus problemas para dormir bem, só falar com a Paula. Deixa suas redes sociais, Paula. Só para, fechar, não precisa ser um problema ir dormir, gente. Você pode dormir com dívida, tá tudo bem, você não é o primeiro, não vai ser o último, mas eu tenho certeza, eu posso te ajudar para você acordar mais leve, tá bom? Então, as minhas redes sociais é paula.vicentini, no Instagram, e também o dinheiro.geral, que é voltado mais para finanças pessoais, as mentorias e tudo mais. Isso aí, todo mundo seguindo e pensando o quanto a gente pode crescer cada vez mais. Quer fazer parte do Clube Mulher Brilhante? Só conversar com a Paula. Muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. Muito obrigada, Paula. Gratidão. Muito obrigada, Gi.